anos que nós nos debruçamos sobre esse tema, 513 deputados federais votaram, 81 senadores votaram e 2 presidentes da República com pensamento político e ideológico completamente divergente sancionaram: Lula e Bolsonaro. Olha que interessante. E sabe qual foi a decisão desse Congresso Nacional, senadora Damares, que está em sintonia pura, fina, com 85% da população brasileira, em média? Em média. E esse número está aumentando, senador Eovisto. Agora, no Datafolha, mostrou um aumento do número de brasileiros que é contra a descriminalização da maconha. Só para vocês terem uma ideia dessa abordagem internacional, senador Jaime Bagatoli, o Instituto Kevin Sabet. Quem é Kevin Sabet? Kevin Sabet, senador Cajuru, é um dos maiores pesquisadores, estudiosos, que foi consultor de 3 governos americanos, 2 democratas e 1 republicano. Ou seja, é um homem de política de Estado, não apenas de governo. Olha os importantes alertas sobre a legalização da maconha em alguns estados americanos. Olha a tragédia humana que ocorreu. Taxas crescentes do uso de maconha por menores, principalmente entre 12 e 17 anos, quando o uso da maconha tem o mesmo poder viciante do da cocaína. Mas é óbvio, a partir do momento que o Estado diz, pode comprar ali na farmácia, em algum lugar, é óbvio que a família perde completamente a moral para chegar para o filho e dizer, ó, isso faz mal para a tua saúde. Isso vai potencializar, senador Messias de Jesus, a esquizofrenia. Senador Chico Rodrigues, o tráfico dos países que legalizaram a maconha, ele não aumentou, não. Ele mais que duplicou. Senador Hamilton Mourão, o consumo explodiu depois da legalização. Acidente de trânsito, eu vi colegas falarem sobre acidente de trânsito, triplicaram em alguns estados americanos, ao ponto do estado de Oregon, um dos exemplos, recentemente, com o aumento de crimes, inclusive, voltou atrás na descriminalização. Então o Brasil está indo numa posição de vanguarda, aprovando, e eu acredito e espero, pelo bom senso dos colegas, que a gente aprove por unanimidade. Algo de grande interesse e clamor da sociedade. Olha só, outro dado que foi falado aqui. O aumento das taxas de prisão de menores, especialmente crianças. Atenção, senador Nelsinho Trade. O aumento de taxa de prisão de menores, especialmente de crianças negras e hispânicas, senador Efraim, com a legalização da maconha nos Estados Unidos, a descriminalização. Taxas mais altas de morte no trânsito por dirigir enquanto sob o efeito da maconha. Claro, explode o consumo, vai começar a ter problema no trânsito. Até intoxicação de criança, e o senhor tem filhas pequenas, eu também, acontece aos montes nos hospitais lá recebendo crianças, porque o pai chega à noite e esquece um bolo de maconha na mesa. As crianças não sabem, coitadas. Droga. E esse foi o recado desse Senado Federal, da Câmara dos Deputados, de 2 presidentes da República. A tolerância tem que ser 0. Tem que ser criminalizado o porte, para o bem da nossa nação. Olha outro detalhe. Segundo as polícias desses estados americanos, o mercado ilegal de produtos à base da maconha continua em expansão. Não houve a diminuição do tráfico. São os estados americanos que lideram as pessoas que experimentam maconha pela primeira vez. O consumo de maconha e dos opioides tem relação direta com o aumento dos suicídios entre os adolescentes nesses estados que descriminalizaram. Olha, a grande pandemia que nós vivemos hoje, senador Elisiane Gama, é o suicídio. É o suicídio. E a droga leva a isso, senador Cleitinho, senador Carlos Viana. A descriminalização da maconha em alguns estados americanos impulsionou o mercado ilegal de cartéis de drogas e de tráfico de pessoas. É isso, senador Laércio, que a gente quer para o Brasil? É uma insanidade esse recurso extraordinário que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Uma usurpação da competência, repito, nós já deliberamos sobre isso 2 vezes. E outro dado que o senador Magno Malta, acho que o tempo não deu, mas ele falou da questão de que o nosso presidente do Supremo foi o advogado da Marcha da Maconha, mas eu reputo que fez algo pior. Tem lado nessa história, que ele votou em algo que ele fez palestra no mundo, em 2004 em Nova York. Tinha que se declarar impedido de votar isso. Está tudo errado. Só o Congresso pode acertar isso. Para encerrar, senhor presidente, dados assim que tocam o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. O aumento das chamadas de emergência em 200% e hospitalização em 70% de crianças entre 0 e 8 anos, após a descriminalização no Colorado.
bolos, cookies, balas de chocolate. O consumo de maconha entre jovens representou um aumento nas infrações escolares e entre jovens em liberdade condicional. Em 3 anos, o uso de drogas aumentou de 28% para 39%. É um escândalo. A receita tributária, para encerrar, a receita tributária com o mercado da maconha não está contribuindo com o orçamento dos estados que liberaram, como eles esperavam. De acordo com o Instituto SAM, a receita com a droga representa menos de 1% do orçamento do estado do Colorado. Então, os custos, senador Chico Rodrigues, são muito maiores da receita que eles esperam. É algo surreal e o Brasil tem que ser protegido, é nosso dever. E nesse aspecto, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, eu tenho que lhe parabenizar por estar à frente dessa PEC, com um texto redondo feito pelo senador, construído com muito diálogo pelo senador Efraim, aprovado na CCJ, discutido 2 vezes aqui, e que a gente possa aprovar por ampla maioria, quem sabe ainda por unanimidade, dar esse presente para o Brasil. Muito obrigado. Para discutir, senador Efraim Filho.